Nós vamos falar sobre como está sendo o desafio da atividade nesse período chuvoso. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, mesmo. E estamos aí com esses desafios. E como que é a atividade durante esse período chuvoso? Quais que são os cuidados? Nós temos que trabalhar principalmente qualidade de água. Nós tivemos uma dificuldade inicial porque as chuvas também atrasaram e isso interferiu no processo, principalmente de reprodução. Então, nós estamos com uma quantidade de alevinos no mercado em todas as regiões do Brasil com uma quantidade um pouco menor esse ano, devido a essa interferência. Agora, com o período de chuva, vem os outros problemas que nós temos que preparar a qualidade de água para estar passando esse período de chuva. E dentro dessa qualidade de água, como que a chuva pode interferir no desenvolvimento do alevino ali? Como está no período chuvoso, nós adubamos a água, onde tem os micro-organismos, e esses micro-organismos eles precisam da luz do sol. Então, se tiver muitos dias nublados, a gente não consegue estar conseguindo os parâmetros ideais de qualidade de água para o desenvolvimento do peixe, né? Então, nós vamos ter um pH, mas não vai estar ideal o pH, transparência de água. Então, esses fatores que nós trabalhamos, né, nesse período. E afetando esse desenvolvimento, há um risco de você perder aquele plantel? Sim, com certeza. O peixe, se ele não estiver bem preparado, bem nutrido, ele pode vir a ficar doente e consequentemente, ter perdas. Dentro da alimentação, isso também interfere, porque vai mexer ali um pouco na qualidade da água, no pH, isso vai interferir também no desenvolvimento. E na alimentação, eles têm uma alteração? Tem sim, tem uma alteração. Geralmente nos dias mais chuvosos eles comem um pouco menos e como tem essa interferência na qualidade de água também, consequentemente eles sentem um estresse e ele vai comer um pouco menos. E o que o piscicultor ele precisa fazer? Nós sempre indicamos para estar trabalhando já a fazer uma preparação antes de colocar os alevinos, faz a primeira adubação, que é a calagem, faz essa preparação para que se vir um período de 3, 4 dias de chuva, a água não vai ter tanta oscilação de temperatura nem de qualidade, né, de água. E as estruturas também têm que estar sendo construídas de acordo com o indicado, né, para as espécies. E em relação à temperatura, como que isso afeta? A temperatura geralmente ela dá uma oscilada, dá uma baixada, né? E isso, como o peixe é um animal que ele vai consumir a ração conforme a temperatura da água, então abaixando a temperatura, o metabolismo dele vai abaixar também, consequentemente ele vai comer menos, né? Geralmente nós pedimos para estar com os tanques, cortar a entrada de água para manter ele cheio, para tentar segurar um pouco essa temperatura. Isso, esses cuidados são só em relação à criação de alevinos ou ela é durante a cadeia como um todo, assim, esses cuidados com os peixes? Sim, ela se estende para a cadeia um todo. Na recria e na engorda também trabalha esses parâmetros de qualidade de água. E o que a gente sempre pede é para deixar tudo em dia, tudo preparado, porque quando há essas mudanças climáticas, o peixe não vai sentir tanto. Ele vai estar num ambiente já adaptado, vai estar mais estabilizado, então não vai ter tanta dificuldade de passar esses períodos de chuva, esses dias chuvosos. Esses cuidados, eles também dependem, por exemplo, do tipo de criação que o piscicultor escolhe ali, se vai ser no tanque, se vai ser em outra área, isso também depende? Geralmente isso é em tanques escavados, né? Em caso de tanque rede, nas gaiolas já não tem como fazer esse monitorar, né? Então geralmente realmente dar uma boa nutrição para o peixe, que já é o suficiente. E nesse calendário da piscicultura agora, esse período, como que é importante o produtor manter os peixes, e também assim pensar nesses imprevistos mesmo? Sim, nós sempre estamos pedindo para os piscicultores de recria e engorda para eles se organizarem, porque os peixes de Piracema, né, que são os peixes brasileiros, a gente não tem como fazer muita alteração na produção de alevinos, então pode ser que tenha alguns atrasos, igual esse ano está bem atrasada a produção de alevinos. Então a gente sempre pede para se programar para fazer essa estocagem de peixe para setembro, outubro, no máximo, para estar estocando esses peixes para fazer recria e engorda, né? Então tem que trabalhar com
com certo planejamento com os fornecedores de alevinos, né, para não ter problema de ter uma lacuna na produção de peixes na recria e na engorda. Lilian, mas como é que está o mercado atualmente? Atualmente, na área de reprodução, que nós somos os fornecedores de formas jovens, os alevinos, nós tivemos uma queda na produção, né, por esse atraso da chuva, da estação de chuva. Então, está com uma quantidade de alevinos bem menor, que isso acaba atrapalhando toda a cadeia, né? As pisciculturas de recria e engorda atrasaram, na verdade, para colocar esse peixe na água, então isso vai meio que atrapalhar todo um planejamento da cadeia. Aí por isso que esses cuidados são importantes, esse planejamento para evitar os imprevistos, né? Sim, sim. E como o fenômeno da laninha esse ano atrapalhou muito, né, a área de reprodução. E então, assim, na quaresma possivelmente vai ter uma queda de algumas espécies, por exemplo, o pintado, né? Provavelmente o peixe deve dar uma subida de preço porque vai faltar peixe no mercado. E dentro do setor, a quaresma seria a safra também? Exatamente, a quaresma seria a safra. Nós já fomos prejudicados o ano passado pela pandemia, onde os restaurantes fecharam e bares, né? Então acabou que o consumo foi menor e teve esse problema da pandemia. Esse ano nós vamos ter outro problema já, que vai ser uma falta de peixes, né, consequentemente desses fatores todos que vieram acontecendo. E como que está essa situação dentro do projeto Tambacu, dentro do seu trabalho? Como que está sendo desenvolvido? Na verdade, lá nós estamos com um atraso grande de algumas espécies. Tem espécies que nós vamos produzir, vai ter uma queda de pelo menos 50%, porque os reprodutores não conseguiram se preparar. Nós temos vários fatores externos que influenciam, então não tem como interferir. E então, consequentemente, nós vamos ter menos produto no mercado também, assim como praticamente todas as pisciculturas de alevinagem do Brasil. E um desses fatores também é a falta de chuva, né? Que no momento ele pode prejudicar, mas nesse outro sentido ele também prejudica pela falta dessa chuva. Sim, porque como os peixes são de piracema, eles precisam desse início dessa chuva inicialmente para terminar de preparar o reprodutor. Então, a gente depende também de quantidade de luz solar durante o dia, durante todo o ano, com fotoperíodo. Então, são vários fatores que influenciam para a preparação do reprodutor. Porque ele estando pronto, aí que nós vamos fazer a reprodução. Mas essa preparação, ela vem ao longo do tempo. E o que finaliza é a época, o início da chuva. E com quantas espécies vocês trabalham lá no projeto? Hoje nós trabalhamos com 9 espécies. Que nós trabalhamos com os híbridos, o tambacu, tambatinga, a tambaqui, pacu, pirapitinga, piauaçu, dourado, pintado, matrinchã e a pirarara. Dentro desse planejamento do piscicultor, ele pode ter aquele apoio, aquela, vamos dizer assim, associação entre outros piscicultores para fazer essa organização também? Com certeza, trabalhar de forma organizados e unidos, a gente consegue vários outros benefícios, né? Por exemplo, conseguir fazer vendas, né, para frigoríficos, porque o nosso gargalo aqui é a venda do peixe pronto, né, na fase final. Então, se nós temos uma quantidade específica de piscicultores organizados, desperta interesse, né, desses compradores dos peixes. E dentro dessa associação, o que pode ser discutido, por exemplo, para melhorar, principalmente aqui no estado de Goiás? A burocracia, né, da parte ambiental, as leis ambientais, nós não queremos, nós queremos assim, agilidade, na verdade, demora muito, hoje se demora muito sair uma licença no estado de Goiás, é muito burocrático ter uma piscicultura no estado. E a competitividade em cima de impostos, porque tem estados que são isentos de alguns impostos, principalmente na venda do peixe finalizado, e nós não temos competitividade nessa parte tributária também, em relação, por exemplo, Mato Grosso, que é o nosso vizinho. E na piscicultura, ela tem a opção que ela pode ser agregada com outras culturas também, né? É algo que permite isso, uma atividade a mais dentro da propriedade.
Com certeza. Geralmente a piscicultura é instalada em uma área onde não é viável a agricultura e nem a pecuária, né? Então, quando nós vamos no oeste do Paraná, nós temos pisciculturas lá que são de 15 hectares, mas eles já estão criando já na faixa de 8 a 10 peixes por metro quadrado. Então, assim, lógico que ele vai ter que ter um investimento em tecnologia, assim como as outras atividades, a pecuária, a agricultura, mas o retorno em cima de uma área menor é de um valor bem considerável. Tudo isso dentro daquela otimização de espaço, também otimização de tecnologia, o produtor pode tirar esse rendimento da piscicultura? Com certeza dá. Então, aqui na nossa região tem bastante água, nós temos aí fornecimento de várias marcas de rações e toda a propriedade, ela tem praticamente toda a propriedade que nós vamos, ela tem um espaço que daria para implantar uma piscicultura, diversificando ainda mais a propriedade. E também aumentando a competitividade? Com certeza, porque se nós temos uma região que tem um número maior de piscicultores, uma produção expressiva, e nós conseguimos trazer mais compradores ou até mesmo investidores, né, para a nossa região. Dentro de todos esses assuntos, ter aquele acompanhamento técnico para o produtor saber assim, exatamente esses cuidados em relação à chuva, a falta dela, é importante no desenvolvimento da piscicultura? Com certeza, e hoje nós temos assim, várias opções. Hoje nós já temos zootecnistas e veterinários que se formaram até mesmo na UFG ou na UFJ, que já estão no mercado, porque antigamente não tinha profissionais que entendiam um pouco do peixe. Nós temos aqui na nossa empresa e outras empresas já fornecem também um profissional que pode estar acompanhando. Nós temos também o atendimento de plantão, que a gente consegue estar acompanhando os clientes. Alguns atendimentos são sem custo nenhum. E temos também o Senar Mais, né, que vem acompanhou um grupo aqui em Jataí, agora recentemente foi encerrado, mas eu comecei em Mineiros. Então tem várias, pelo Senar, pelo Sindicato Rural, dá para fazer o pedido também de cursos que são gratuitos. Então tem várias opções e com custo bem baixo para estar tendo essa assistência e ter esse amparo ao piscicultor. Esse amparo para o piscicultor, exatamente, vai depender também do produtor saber como que ele vai lidar com cada espécie, né? Porque cada um exige um cuidado diferente. Sim, e outra coisa, outra informação importante é que não adianta, por exemplo, o pirarucu é um peixe que ele tem um desenvolvimento excelente, mas para a nossa região ele já não é viável, porque ele é um peixe que ele tem, no frio, ele não vai aguentar o nosso frio, né? Então, o que tem que fazer? Tem que escolher uma espécie que tenha o desenvolvimento aqui, considerando o nosso clima, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e tem que entender um pouco das particularidades de cada espécie. Então, hoje a gente tem aí pelo menos umas 5 espécies que daria para ser reproduzido aqui na região, no sudoeste, e que dá um resultado significativo, né? Vindo diversificar a propriedade. Então, antes de implantar a piscicultura em si, precisa desse pré-planejamento para ver qual que espécie seria viável, porque senão o produtor pode ter uma dor de cabeça no futuro, né? Com certeza, porque tem que ver principalmente as espécies que não vão ter dificuldade, né, de ser criadas aqui, e comprador, porque geralmente se colocam os animais, criam e depois na hora de vender, como vai vender? Para quem que vai vender? Então tem que fazer todo esse estudo, né? Só para a gente poder relembrar um pouco dos cuidados durante esse período agora de chuva dentro da criação ali de alevinos. Monitorar a qualidade de água, né, e dar uma ótima ração para eles, né? Monitoramento de qualidade de água são os parâmetros pH, temperatura, tá acompanhando amônia, nitrito, oxigênio. Então, fazer esse acompanhamento dos parâmetros de qualidade de água, porque se tiver alguma alteração, pode estar adubando a água ou fazendo as correções necessárias, né? Lilian, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa e pode contar com Sucesso no Campo para trazer mais atualizações. Eu que agradeço a vocês.